O bate-papo nesta quarta-feira é com o presidente do Instituto Democrativa e da Adial Brasil, José Alves. Qual o campo de atuação dessas duas instituições? As duas instituições têm atuação nacional. A Adial Brasil congrega empresas que operam no Brasil nos programas de desenvolvimento regional implementados pelos estados. E o Democrativa é um instituto que foi criado em 2015, no ápice dessa crise que se iniciou já no final de 2014, que busca trabalhar uma liderança dos empresários nos temas de ordem econômica do nosso país, certo? Que são bastante importantes para o mundo dos negócios. Falando em ordem econômica, você defende como prioridade maior a reforma monetária. O que é essa reforma monetária? Hoje o Brasil paga as mais altas taxas de juros do mundo e isso trava a nossa economia. 22% dos gastos da família, hoje em dia, são gastos com custos financeiros. Então, a hora que reduzir essa taxa básica de juros, o que todo mundo fica pasmo, mas ninguém faz nada, todo mundo fica falando, olha, a dona de casa pagar um cheque especial, um cartão de crédito a 480% é um absurdo. Só que todo mundo fala que é um absurdo e continua a mesma coisa. Quando o governo federal, certo, reduziu a taxa do cartão de crédito para 9% ao mês, devia ter reduzido para 9% ao ano. Então, senhores consumidores, vocês teriam muito mais dinheiro na mão e poder de consumo do que tem hoje. Tá? Se nós tivermos um reposicionamento da política monetária operando como tem outros 85 países no mundo, certo, operando, nós teremos uma economia, hein, porque estaremos pagando uma outra parte, de 400 bilhões de reais por ano, certo, como reposicionamento dessa taxa de juros. Né? Tá. Nós temos 14 milhões de desempregados, um nível de quebra de empresas absurda, certo? Os estados falindo, município falindo, a previsão de que o governo federal vai ter sérias complicações com a continuidade dessa taxa de juros mais para curto que para médio prazo, certo? Por causa do seu endividamento é muito grave, certo? Ou seja, o país precisava tomar um outro rumo rápido, porque esse controle do controle só através de juros afundou o país, não é que está afundando, afundou o país, certo? Nós temos que fazer uma reforma monetária, retomar o rumo do desenvolvimento em qualquer país do mundo, é muito importante como é que as coisas andam e prosperam ou não, né? A política econômica, vamos dizer, comandada por Henrique Meirelles, está no caminho errado, na sua opinião? Olha, eu acho que nós estamos pecando muito por excesso do controle do controle, né? Você pega a PEC do controle dos gastos, ela é importante porque nenhum país resiste a um gasto irresponsável, certo? Ao populismo que infelizmente tomou conta de vários países da América do Sul, certo? E as coisas precisavam ser reposicionadas, certo? Mas nós temos que olhar o desenvolvimento e o que nós estamos observando no nosso país é um retrocesso, certo? De escala generalizada, com exceção do setor financeiro, tá? Todos os demais setores estão fazendo água. O governo tributa uma importância capital à reforma da Previdência. Na sua opinião, ela é vital para a recuperação do país? Olha, ela é uma reforma importantíssima, certo? Nós temos aí, pelos cálculos que a própria imprensa anunciou esses dias, as perdas da reforma da Previdência, né? Com as concessões que foram feitas, a estimativa é que a reforma da Previdência deu uma economia para o país por volta de 67, 68 bilhões de reais por ano. Por que a política monetária, a reforma monetária é mais importante que a Previdência? Porque numa reforma monetária, certo, nós posicionarmos uma Selic por volta de 3% ou menos, o governo federal economiza 312 bilhões de reais por ano
certo? Enquanto a Previdência dá só 67 bilhões. Só os estados, com reposicionamento da política monetária, economiza 86 bilhões de reais. Ou seja, juntando União e estados, certo? Nós temos uma economia aí por volta de 400 bilhões de reais por ano, não é uma vez só. O ex-presidente Fernando Henrique produziu a seguinte frase: Michel Temer é fraco, mas é o que tem. Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos do seguinte: o Brasil está precisando de união em torno das pessoas que estão no poder, né? Se a gente fica taxando de picolé de chuchu, certo? Não tem legitimidade. Ou como não? Se o Congresso decidiu pela cassação do mandato da ex-presidente Dilma, certo? Impulsou o presidente Temer, ele tem legitimidade. Neste momento, a classe política está envolvida num processo de falta de credibilidade total. E grandes grupos empresariais também foram contaminados pelas denúncias de corrupção e por tudo isso que o país está vivendo, né? De repente, também o empresário não fica com a baixa credibilidade quando ele propõe alguma coisa para mudar a política do país? Olha, nós entendemos que não, porque o mundo dos negócios, a busca da rentabilidade, certo? Da prosperidade faz parte do mundo todo hoje. Você pode ver a tônica das eleições na Europa, que estão acontecendo no mundo como um todo, certo? A revolta contra o populismo são muito focadas na prosperidade econômica. Hoje em dia, ninguém está numa ilha, não se alimenta da água de coco, a esposa da gente não é a sexta-feira, ou seja, nós temos que buscar uma evolução econômica em todos os aspectos, certo? E os empresários estão nessa busca. O que precisa haver é um equilíbrio, certo? Entre as instituições políticas, as instituições econômicas, certo? E o poder do povo em relação, e o interesse dele nesse conjunto. A gente percebe um fosso imenso entre o que pensa o empresariado brasileiro e o trabalhador. Como diminuir esse fosso? Porque qualquer reforma que se tenta fazer hoje no país esbarra nesse confronto. Olha, nós ainda somos muito impregnados por aquilo que Getúlio Vargas pregava, que o empresariado explorava os trabalhadores, né? O mundo evoluiu muito, as relações se modificaram. Infelizmente o ranço existe. No próprio judiciário, o ranço contra os empresários, você já entra numa ação trabalhista perdendo, você sabe que vai perder sempre alguma coisa. E nós precisamos reposicionar, porque na realidade, empregador e empregado, ambos estão com o mesmo objetivo, certo? Cada um na sua particularidade, tá? Mas temos que estar cada vez mais de mãos dadas. Não dá para ficar cada um puxando para um lado, e esse não é o entendimento do empresariado moderno, tá? Não poderia ser taxado dessa forma. Infelizmente, tem aqueles que procuram alimentar, certo? Uma divisão entre as classes para que possa tirar proveito próprio, certo? Dessa divisão. Mas se você vai para dentro de uma empresa hoje, a relação entre empregador e trabalhador é muito boa, certo? E o que se pegou na época de Getúlio Vargas, que infelizmente tem ranço até hoje, deveria ser fortemente trabalhado em termos de conscientização do trabalhador e da população como um todo. José Alves, nas nossas entrevistas sempre fazemos uma pergunta: qual foi o fato que marcou a vida desse grande empresário brasileiro? O que marca muito é a transição das gerações, certo? Quando meu pai, que foi o fundador do nosso grupo, veio a falecer, e depois, há pouco tempo agora, minha mãe também veio a falecer, são fatos marcantes que fazem a gente pensar bem os caminhos que a gente trilha, certo? O que a gente está contribuindo para a nação, para aqueles que convivem conosco, nos setores em que você atua, certo? E, de uma forma geral, para os caminhos da sua vida. José Alves, agradeço pela entrevista e desejamos sucesso para que empresários e políticos
devolvam o Brasil para o caminho correto da economia, da paz política e da paz que nós todos precisamos, né? Um combate à inflação, um combate à insegurança, né? Que hoje percorre todo o território brasileiro. Sucesso na sua vida. Obrigado, pessoal, e que a ordem econômica passe a frequentar as mesas de uma maneira mais forte do que enfrenta até hoje. Beleza. Tá. Muito obrigado. Obrigado a você.